nós sabemos, até aqui nos ajudou o Senhor, certo? Maranata, O Senhor logo vem, Ebenezer, até aqui nos guiou, Senhor. amém. Gosto de igreja assim, fervorosa e forte. Louvado seja Deus por isso. Como já foi dito, eu era da Assembleia de Deus, e não só da Assembleia de Deus, mas da Princípio Peniel, pela Mundial, Universal, Presbiteriana e algumas outras denominações. E aqui na igreja tem alguém que é da Assembleia de Deus ou que não é adventista do sétimo dia? Posso ver, irmãos? Ok. Assembleia, louvado seja Deus. Então eu tenho certeza absoluta que todos aqui amam o Senhor Jesus. Amém. Porque eu creio por muito tempo que quem ama a palavra de Deus, ama o autor da palavra de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Agora iremos conversar. A gente falou sobre Maranata, que o Senhor logo vem. Amém? Amém. Falamos também de Ebenezer, que até aqui nos ajudou o Senhor. Mas quem Deus nos ajuda? Quem é o foco? O tema de hoje se chama O Povo de Deus. O povo de Deus é encontrado na própria Bíblia Sagrada. Eu gostaria de dividir com todos nós agora o texto-chave, o texto principal que encontra-se no livro de Revelação, o livro de Apocalipse. Capítulo 12, por favor. Alguém da dominação, por favor, lê o capítulo 12 de Apocalipse, versículo 17. Virou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Amém. Esse texto é bastante claro. Virou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão em profecia? Satanás. Nossa, foi tão fraco, eu acho que tem uma dúvida aqui. Quem virou-se? Quem é o dragão então? Satanás. Ok, continuamos, legal. Então, o dragão, abre aspas, Satanás, irou-se contra a mulher. Em profecia, o que significa mulher? Igreja. Opa! Então, irou-se Satanás contra a igreja. Porém, o texto ele vai muito além disso. O que diz, por favor, irmão, o que diz após? Que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Antes de falar o guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo, ele vai pelejar, não vai? Com os restantes da sua descendência. Ele peleja contra os restantes da sua descendência. Se ele lutou e irou-se contra a igreja, ele foi também não só contra a igreja, porém ele também foi além. Ele foi pelejar contra a sua descendência. E quem seria a descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Se a igreja, ele foi pelejar-se contra a igreja, ele foi pelejar contra a igreja física, mas também contra quem? Os que estão dentro da igreja. Entre outras palavras, nós. Mas quem é nós? Quem se encontra em nós? Aí, como nosso irmão disse, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. O que é mandamentos de Deus e testemunho de Jesus? Tá bom, Kevin. Eu sei que mandamentos de Deus é os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás. E vamos compreender que o matarás, furtarás, nós sabemos de uma forma muito superficial. Não sabemos em essência o que significa isso. Porém, eu vou para outra característica, os testemunhos de Jesus. Na Bíblia, ela explica o que é testemunho de Jesus. Testemunho de Jesus seria falar de Cristo. Testemunho de Jesus significa você acordar de manhã e entregar um panfleto. Testemunho de Jesus seria você não negar a Cristo quando as pessoas te perguntam. O testemunho de Jesus seria outra coisa de acordar todas as madrugadas. Testemunho de Jesus é algo muito mais profundo do que isso. E não vai ser eu que vou dizer, vai ser a própria palavra de Deus. Convido vocês a verem Apocalipse também, capítulo 19. Todos abriram capítulo 19, versículo 10 desta vez. Amém? Amém.
Diz assim no versículo 10: Prostrei-me ante a seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Continuando, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é... O espírito de profecia. Olha, que interessante. Então, o testemunho de Jesus, que é uma característica do povo de Deus, é o espírito de Profecia. Além dos mandamentos de Deus, que vamos refletir sobre o que são, em essência, os mandamentos de Deus, além dos mandamentos de Deus, tem o espírito de profecia. São os dois temas principais do povo de Deus. Porém, eu queria dividir para o povo de Deus que saiu de sua casa para vir até aqui agora para louvar e engrandecer o nome de Deus. Porque eu sei muito bem que vocês poderiam fazer outras coisas. Poderiam estar de frente da sua televisão, ou de frente do seu computador, ou em outros lugares, saindo, comendo, em outros locais. Mas vocês vieram aqui para honrar e glorificar o nome de Deus. Amém? Amém. Então Deus ele tem uma promessa para cada um aqui presente. E essa promessa é linda. E um segredo: essa promessa não é para todo mundo. É para aqueles que o honram. Porque a palavra diz: eu honro aqueles que Me honrarem. Vamos abrir Mateus capítulo 5, a promessa maravilhosa de Deus para a minha e a vida de todos nós. Mateus capítulo 5. Eu gostaria que alguém da denominação desse o versículo 16 do capítulo 5 de Mateus. Só o 16? Somente o 16. Diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Amém. Não sei se vocês compreenderam em essência este texto. Eu vou reler com vocês tudo juntos. Assim brilhem a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Olha o que esse texto está querendo dizer. Que Deus ele requer de você, você e todos nós aqui reunidos, boas luzes, brilhos, testemunho, porque diz capítulo 8 de Jesus, de Isaías, diz assim: a lei e o testemunho. Se não falarem dessa forma, jamais verão a alma. O testemunho de cada um aqui presente brilhe a um certo ponto que as pessoas de fora, as pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não têm a verdade, glorifiquem a Deus. Esse brilho é de tamanha intensidade que nem aquele no poço. Jesus estava, conversou com aquela mulher no poço, e a luz de Cristo foi tão forte que ela irradiou para a cidade inteira. É essa luz que Deus nos pede. Mas para a gente compreender em essência o que é essa promessa, que é maravilhosa, porque eu crio aqui que todos querem que os nossos familiares, pai, mãe, filhos, tios, parentes, amigos, conheçam a Jesus. E tenha certeza, vocês não são o único que querem isso. Acima de tudo, Deus, Ele anseia de uma forma muito maior que nós imaginamos, eles ao lado do Redentor. Porém, Ele explica a que forma e de que maneira faremos isso. Vamos ler os versos anteriores, o 14 e o 15 também. Por favor, alguém na denominação, por favor. 14 e 15, capítulo 5 de Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Que é o verso 16. Não que ilumina a todos que estão na casa. Vamos decifrar esse texto. Versículo 14 diz assim: Vós sois a luz do mundo, e não se esconde uma cidade edificada sobre o monte,
e nem se acende uma candeia, como ela disse, debaixo do alqueire, mas um velador que ilumine a todos que encontram na casa. O que esse texto, o que essa promessa quer dizer sobre a nossa vida? Deus está dizendo o seguinte: filho, eu quero que através da sua vida, através do teu testemunho, através do que você vê, através do que você fala, através do que você ouve, através do que você come, através de como você anda, eu quero que você seja diferente. Eu quero que você seja separado. Eu quero que você seja luz, não trevas. Porque luz não se mistura com trevas. Quem não junta comigo, espalha, filho. Eu quero que você seja diferente. Eu quero que você seja capaz. Eu quero que quando as pessoas olharem para a rua, você veja que você sim é o meu filho que tanto amo. Eu quero isso para a sua vida. Eu quero que você seja, acima de tudo, capaz de suplicar as bênçãos do céu infinito sobre as vidas de vocês. Fé e Obras, que fala sobre espírito de profecia, tem um texto importantíssimo sobre essa questão, que fala sobre como devemos suplicar as bênçãos de Deus. Fé e Obras. É muito interessante, diz assim na página 46. Todo o céu, que é o espírito de profecia, todo o céu, como profundo interesse para que o professassem ser o povo que guarda os mandamentos de Deus. O que ele está dizendo? Todo o céu está olhando aqueles que amam a Deus. O que diz o livro de Jó? O livro de Jó é algo bem clássico neste contexto. Satanás veio de rodear a terra diante do Senhor e ele começa assim a dizer a terra em resposta: não viste o meu servo Jó? Temente a Deus, foge do mal. Tu viste que todo o céu estava diante de Jó, porque ele era um filho de Deus. E aqui ele confirma a mesma questão. E continua: eis aqui o povo que deveria ser capaz de reivindicar todas as bênçãos do céu. Não uma, não duas, mas todas as bênçãos do céu. Porque a promessa de Deus é para aqueles que o amam. A promessa de Deus era para aqueles que estão sempre de joelho, porque nosso Deus é um Deus de justiça e de amor. Amém? Amém. Porém, nós temos que colocar o primeiro passo. Se nós não pisarmos os pés na água, o mar não se abre. Temos que, através da fé e da graça de Cristo, conquistar a honra e a glória para os homens verem que Cristo está na nossa vida e, assim como diz capítulo 5 de João, sermos capazes de louvar o nosso Deus. Amém. Continuando, que eu achei interessantíssimo relatar isso aqui, que deveria avançar de glória em glória, em força em força. Juntamente a mesma palavra de Paulo. Eu faço uma pergunta para vocês agora. Alguém nasce pronto? Alguém nasce falando? Alguém nasce PhD em física quântica? Alguém nasce tocando a sinfonia de Beethoven? A quinta sinfonia? Alguém nasce chegando e pregando? Alguém nasce dessas formas? Não. Como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, de força em força, de passo em passo. Muitas vezes Satanás nos acusa e diz assim: você quer falar do testemunho de Deus? Você que ainda faz aquilo? Você que é incapaz de acordar de manhã e fazer a própria escola sabatina? Você que não faz nenhum ano bíblico? Não, você que ainda come isso? Não, você que ainda escuta isso? Satanás ele quer sempre nos acusar. Ele é expert nisso. Ele é o acusador de nossas almas. Porém, nós nunca somos salvos por isso. Somos salvos pelo sangue e méritos de Cristo. E através dos sangues e méritos de Cristo, nós crescemos em glória, conquistando coisas. Primeiro, o ano bíblico, tendo um reavivamento e reforma na nossa vida, para que assim passamos para outras pessoas. Para a honra e glória de Deus. E agora, iremos ler um texto de suma importância. Eu diria o texto mais importante dessa noite. Se vocês não entenderam nada que eu disse até agora, eu gostaria que vocês tivessem toda a atenção. Essa é a promessa fantástica que o Senhor dos Exércitos tem para a minha vida, a vida de vocês e de todos os nossos familiares.
familiares. Essa promessa está em Isaías, capítulo 2. Vamos ler esse verso. Todos acharam? Amém. Isaías, capítulo 2, versículo 1 em diante, eu gostaria de ler com todos vocês. Diz assim: a palavra que veio em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte na casa do Senhor será estabelecido em cima dos montes e se levará sobre os outeiros, para que ele afluirão todos os povos. Irão muitas multidões e dirão, de novo mudei esse verso 3, irão muitas multidões e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele, olha que texto lindo, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. E continua, essas converterão as suas espadas em retalhas de adros e suas lanças em podaderias. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E o versículo 5, a minha promessa diz, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz Do Senhor. Que texto fantástico. Não tive a oportunidade de dizer, porém eu sou comportor também. E para honra e glória de Deus, a comportagem é uma das melhores experiências da minha vida. Depois do meu batismo, eu poderia dizer que eu sou uma outra pessoa. Também quando eu saí da Força Jovem, como não fui mais roqueiro. Mas a comportagem foi um divisor de águas, que eu acabei sentindo em essência o que é depender do Senhor e essa maravilha que é. Amém. E na comportagem, você vê este texto em essência, eu gostaria, não perguntar nada difícil, e a pessoa, vou nem dizer que vai ganhar um brinde, né? Mas eu gostaria uma pessoa aqui na frente para fazer uma pergunta para essa pessoa. Alguém aqui à frente, gostaria que alguém com coragem, mas não precisa ser uma pessoa muito inteligente, mas uma pessoa com coragem. A pergunta é muito simples. Vamos lá, igreja, o pregador, o tempo está passando, depois vamos falar para mim apressar a pregação. Ninguém pode me criticar depois. Eu vou. Amém! Amém. O presente é seu. Esse texto que eu acabei de dizer, eu vou reler novamente esse texto para a gente penetrar em nossa mente a essência desse texto e glorificado seja Deus pela sua postura. Continua, olha o seguinte. Diz o texto. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa de Jacó. A pergunta é o seguinte. Quem disse, vinde e subamos à casa do Senhor? O povo de Deus ou o povo que a princípio não é o povo de Deus? Você já ganhou seu brinde, não se preocupa. Vou ler novamente. Muitas nações dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos suas veredas. Aqui está falando já de povo de Israel ou um povo que teve contato com o povo de Israel e quer adorar o Senhor? Amém. Qual é a resposta? Outros povos. Exatamente. Pode aceitar se eu gostaria de uma saudação pela coragem da irmã. Então, é o povo de Deus ou é outros povos? Outros povos. Outros povos. Então, pera um pouco. Outros povos teve, através do testemunho de pessoas, a vontade, o querer, o anseio de ir para a casa de Deus. Através de testemunhos de pessoas como nós, pecadoras, falhas, mas através de nosso testemunho, através do que nós vestimos, através do que nós falamos, do que nós pregamos, do que nós falamos, do que nós comemos, do que nós vivemos,
Esse diferencial criar uma luz. Isso é profético. E essa luz a pessoa criará. Mas o que é isso? Que pessoa é essa? Essa pessoa está com mais saúde. Essa pessoa é tão bem vestida. Essa pessoa tem tanto intelecto. E eu vou provar na Bíblia que o Senhor, Ele separou e deu um ideal para nós, sejamos mais inteligentes do que outras nações. Porque não tem um outro povo, porque o povo de Deus, o povo que Deus separou, é o povo santo, que quer fazer a vontade de Deus, e Deus os prepara, os Deus nos modela, os Deus cuida. Pode acontecer o que vier, tanto que 1000 cairão ao teu lado. Pode cair todo o planeta, porém você não será atingido. Pode acontecer de tudo, mas tu não será atingido. Salmos 91. Deus tem essa promessa maravilhosa. O texto bíblico que nós lemos, Isaías 2, ele reflete sobre isso. Porque nós somos o povo de Deus e como ser o povo de Deus. Um exemplo. Não sei se vocês sabem, em Loma Linda, nos Estados Unidos, a taxa de longevidade de vida é a maior dos Estados Unidos. Não sei se vocês sabem, de Loma Linda é a cidade onde tem mais porcentagem de adventistas nos Estados Unidos. É porque ali só tem adventistas? Aqui também tem adventista. E porque a taxa de longevidade de vida não é tão alta como lá em Loma Linda. Porque o oxigênio nos Estados Unidos é melhor do que o nosso? Não é por isso. É porque o sol é um pouco mais forte e brilhoso nos Estados Unidos que aqui? Não é isso. É porque em Loma Linda, a mensagem de saúde que Deus nos estipula é vivida na essência. Outras questões, mordomia cristã. O povo de Deus nunca, eu vou repetir novamente, o povo de Deus nunca deveria entrar em dívidas. Se nós seguimos a essência, o que está em espírito de profecia, na própria palavra de Deus, nunca entraremos em dívidas. Porque Deus alerta os seus e lhe abençoa sem medidas. Porque Ele fala que abre as janelas do céu. Mas muitas vezes nós, com o consumismo, aquele forte tendência do mundo, nos corrói e faz nós comprarmos. E ficamos com o nome sujo. E desonramos a Deus. Porque eles chegam e olham para você. Você é cristão e você está com o nome sujo e gosta de Deus. Entre outras verdades e outras verdades. Nós somos o povo de Deus e devemos brilhar, não trevas, como diz a própria Bíblia. Saímos das trevas e fomos para a maravilhosa luz. O texto que eu gostaria de dividir, como somos luz da terra, eu gostaria de dividir sobre a questão de Jó. Jó foi uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito essencial, fiel a Deus. Mas Jó ele teve um foco. Jó, ele teve um diferencial. E os últimos textos estão agora na questão de Jó. Vamos abrir em Jó para a gente compreender o que é a essência que nós vamos conversar. Jó. Toda já? Capítulo Capítulo 1 de Jó. Eu gostaria que alguém da congregação lesse do verso 6 até o versículo 12. Do 6 ao 12. Alguém da congregação, por favor? No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus?
Acaso não o cercaste por sede a ele? A sua casa é tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste os seus bens multiplicados na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Precisa nem falar agora que vai ter algum print, né? Eu gostaria de alguém, sem a mesma irmã, tivesse a coragem de vir aqui em frente. É muito fácil, é tão simples. Uma pergunta sobre Jó, que viesse aqui na frente para ganhar um brindezinho da comportagem. Já vai aqui essa moça. Estou esperando. Ó, quem está passando, depois não quero que me apresse. Por favor, está de prova. E você é mais sábio. Não é uma pergunta difícil. Presente para você. A pergunta é uma pergunta muito difícil. É uma pergunta que eu acho que, irmão, você vai ter que demorar e fazer uma teologia lá no NASP para responder essa pergunta. É uma pergunta curta. E é de sim ou não. Jó. Tivemos esse relato agora sobre a vida de Jó, no capítulo 1. E Jó, ele era ou não pecador? É. Uau, que pergunta difícil, igreja. Pode sentar-se. Porque às vezes a gente coloca tanta coisa na nossa cabeça, pode ser tanta coisa, mas uma coisa simples. E foi no final fácil, com a glória de Deus. Porém, esse que ele era pecador é uma coisa bem profunda. E vamos compreender o porquê é profundo. Jó, ele era pecador, sim ou não? Sim. Pecador. Jó, ele tinha aflições, sim ou não? Sim. Jó ficava triste? Sim. Jó sentia fome? Sim. Jó tinha problemas em casa? Sim. E como sim? Tanto que ele chegava e orava muitas vezes, principalmente para os seus filhos, sabendo que os filhos estavam aprontando, e ficava fazendo holocausto continuamente para os seus filhos. Jó não é nenhum super-herói, certo? Mas o que é queremos nos atentar a este verso? Olhemos. Quando nós estamos lendo o verso 6, que no dia dos filhos de Deus apresentar-se perante o Senhor, viu também Satanás entre eles. Aí o verso 7 diz assim: perguntou o Senhor a Satanás, e Deus respondeu o seguinte: de onde vens? E Satanás, ele responde: de rodear e passear pelo planeta Terra. Para a gente entender o livro de Jó, é um dos livros mais antigos da Bíblia. Falam-se que é o livro mais antigo. E tem muita nomenclatura e expressão hebraica. Quando Deus quis falar assim, de onde vens? Abre aspas, passando para o português. O que tu está fazendo aqui? Por que você está fazendo aqui? Tanto que os filhos de Deus estão diante dele. E Satanás renegou totalmente a Deus. E ele diz: o que você está fazendo aqui? Aí Satanás ele responde: de odiar a terra. Sabe o que Satanás ele quis dizer? Que todo aquele planeta Terra que você deixou para Adão e Eva está sob meu controle. Então eu tenho sim direito de ficar aqui. Porém, vamos continuar já a obra de Deus. Ele está assim: respondeu Deus: não viste meu servo Jó? Temente a Deus, desvia-se do mal. O argumento de Deus foi Jó. O argumento de Deus foi Jó. Satanás, ele pegou, através da Adão e Eva, dos nossos pais, ele ficou com o poder do planeta. Porém, a graça de Cristo, vindo no Senhor Jesus, retomou-se para nós. Mas nós, como filhos de Deus, devemos ser como Jó. Pecadores também, fracos, falhos. Porém, aqueles que amam
e que desejam adorar o Senhor como Deus quer. Ele pede: eu busco os verdadeiros adoradores, porque adorem em espírito e em verdade. Jó teve problemas, teve angústias, mas ele defendeu o nome do Senhor. Que nós possamos sempre defender o nome do Senhor, hoje, amanhã e sempre, para ter sempre em mente aquela promessa de capítulo 4 de Deuteronômio, que é o último verso de hoje. Capítulo 4 de Deuteronômio é o último verso que eu gostaria de dividir com todos nós. O verso da noite é o capítulo 4 de Deuteronômio. Esse é o sonho de Deus para a nossa vida, é o sonho de Deus para o seu povo. Todos acharam? Amém. Eu gostaria de toda a atenção, até eu gostaria de curvar as frontes para que a gente pudesse compreender de uma melhor forma este verso. Oremos rapidamente. Bondoso e amado Senhor dos Exércitos, que está conosco agora e vive eternamente. Senhor, que possamos compreender esse verso bíblico e que possamos te adorar como você deseja os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Como disse Jesus, não só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nos alimente agora. Em nome de Jesus. Versículo 6 diz assim. Versículo 6. Guardai, pois, e cumpri. Duas palavras. Guardar, cumprir. Guardar, conhecer, cumprir, praticar. Certo? Continuando. Guardar e cumprir. Porque isso será a vossa sabedoria e vosso entendimento. Porém, perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e Entendi. Amém. Que essa promessa maravilhosa seja real na nossa vida. Que nós possamos não somente conhecer as verdades bíblicas, as verdades da Bíblia de Espírito de profecia, porém que possamos, além de conhecer, viver. Para que outros povos dirão: povo inteligente, povo sábio, e que eles dizem por eles mesmos: vamos para a casa do Senhor, porque lá eu quero glorificar o nosso Deus, o nosso Pai. Amém. Que essa promessa seja real na vida de cada um aqui, cada família representada. É o que eu peço e suplico com fervor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus.